Damos sequência então ao nosso estudo prático de corredores através da armação simples de uma volta. Mas antes eu preciso fazer um agradecimento muito especial a um grupo igualmente especial. Aos meus tios, Luciane Nunes Cabaldi e Mauro Rosa, ao inesquecível tio Moacir Matos, ao também inesquecível amigo Cid Mariano, que entre tantas outras contribuições foi quem introduziu na minha vida a obra do Lopes Osornio, argentino, o livro Tranças Gaúchas, ao senhor Osvaldo, que era taxista em Bagé, a quem eu peço desculpa por não haver gravado o sobrenome, ao meu amigo e hermanito uruguayo Santiago Soares de Lima, e ao senhor Miguel Bardim, o meu amigo seu Miguel. Convém esclarecer que esta citação segue simplesmente uma ordem cronológica e não de importância, logicamente, porque todos foram de fundamental importância para que eu entendesse o pouquinho que eu alcancei a entender até aqui da linguagem dos tentos. E é em agradecimento a eles, em respeito a eles, que agora eu convido para que a gente tenha a ousadia de tentar conversar um pouquinho na linguagem que os tentos falam com a gente. Certo? Então vamos lá. Corredor de uma volta a partir da linguagem dos tentos. Se eu pudesse perguntar para esse tento aqui, e aí, meu amigo, como é que a gente faz um corredor de uma volta? Ele diria assim, olha, a primeira coisa que tu tem que entender a respeito de uma armação é que ela é uma malha, uma rede formada por uma trama de 1 e 1. Então, como que nós vamos fazer uma armação? Simplesmente fazendo inversão de passadas. O procedimento de fazer uma armação consiste simplesmente em inverter passadas. E quando a gente fala nesta malha, por 1 e 1, ela já está te dizendo isso, porque por 1 e 1 quer dizer por cima de 1 e por baixo de 1. Então o por baixo de 1 que vem na sequência do por cima de 1 está invertendo a passada. Se a passada anterior foi por cima, a seguinte é por baixo e assim por diante. Então, existe aí uma constante inversão de passadas. E se o tento pudesse nos dizer isso, ele já teria dito isso há muito tempo. Bueno. Tá, e como é que a gente faz isso? A gente perguntaria para o tento. Não, agora acontece assim, ó. Nós não temos como sair invertendo passada porque não tem passado nenhum. Então, a primeira coisa que eu vou te pedir é o seguinte. Tu vai dar voltas aí sobre esse eixo, tu vai te deslocar primeiro para a direita, depois para a esquerda. E com isso tu já vai dar uma primeira volta. Tu vai me ajudar que eu faça uma primeira volta por cima de mim mesmo. Certo? Certo, já fiz, já tá feito. Tá bem. Agora sim, ó, antes de nós dar sequência nessa inversão aí, nós vamos precisar que tu faça mais uma volta. Tu te deslocou agora da direita para a esquerda, tu vai fazer mais uma volta e vai mudar o sentido de novo. Tu vem da esquerda para a direita e olha só, eu já vou te pedir que tu passe uma segunda vez por cima de mim. Só de tu inverter o sentido, automaticamente tu já vai passar uma segunda vez por cima de mim. Isso aí, eu preciso que tu passe 2 vezes, tu me ajude que eu passe 2 vezes por cima de mim mesmo, pra a partir daí sim, aí tu pega a ponta e eu vou te ensinar como é que tu faz pra gente seguir invertendo passadas. Vejam só, até aqui eu simulei esta minha conversa aí com os tentos, e fiz exatamente o que ele teria me pedido. Vou repetir para quem está recém começando. Vamos lá. Com uma volta deslocando-se da direita para a esquerda, eu passo uma vez por cima do tento. Depois, eu estou na esquerda, eu vou inverter novamente o sentido e vou passar uma segunda vez. No trajeto próprio tento. É só vir de lá de baixo e inverter o sentido em direção ao lado de cima ou da direita e passar por cima da passada própria do tento que se apresenta e que pede que eu esteja passando por cima dela. Porque é a linguagem do tento, é o tento pedindo para eu fazer o que tem que ser feito. Certo? Bueno, vamos seguir nossa prosa com o tento agora, vamos perguntar para ele o que temos que fazer. E aí, meu amigo, o que vamos fazer agora? E aí ele nos diria assim, agora sim, nós vamos começar a inverter passada. Tu acabou de subir e ir para a direita, tá? Passando por cima de uma passada minha aí. Agora é o seguinte, ó. Essa passada que tu acabou de tapar, quando tu terminou a tua cruzada para cima, porque aí agora terminou a tua cruzada para cima. Essa passada que tu terminou de cobrir, de tapar, tu vai agora usar ela como guia.
tu vai só, cada vez que tu passar por cima dela na beirada, na borda, tu vai inverter o sentido da ponta, porque ela tá, dali para frente ela vai estar num sentido invertido, tu vai inverter o sentido da ponta e acompanhar ela no sentido, ó, notem que a ponta está subindo e a ponta que eu acabei de cruzar por cima está descendo. Então cruzei por cima dela, eu inverto o sentido da ponta para acompanhar esta que será a minha guia pelo seu lado da frente e seguindo o que o Tento já nos disse que tem que ser feito, invertendo passadas. O que significa? O meu guia está tapando esta passada aqui. Este aqui é o meu guia. Ele tapa esta passada. Para eu descer acompanhando ele pela frente e invertendo as passadas, eu tenho que chegar aqui e levantar esta passada. Exatamente como o Tento nos disse que tem que ser feito. Pronto. Bueno, já começamos a fazer o que o Tento disse que nós vamos fazer até o fim dessa armação. Certo? Então tá. Agora é só seguir. E aí, perguntando pra ele, é isso mesmo? É só seguir? Ele disse, não. Assim, ó, é quase isso. Não é exatamente só seguir. Agora presta atenção numa coisa. Quando a gente fez isso aqui, tu me ajudou aí, nós demos umas voltas por cima de mim mesmo e fizemos essas passadas aí, olha só, observa. Eu tenho aqui um grupo de passadas, ó, forma, se tu observar bem, forma 3x, ó, contando da frente para trás. 1, 2, 3. Fácil de contar, ó. Um xizinho aqui, outro xizinho aqui e outro xizinho aqui. 3x, que já ficaram tudo bem pertinho aqui, ó. Agora tem um meio desgarrado lá para trás, ó. Tem um quarto x desgarrado lá para trás. Certo? Então tá, agora faz assim, ó. Nós já vamos seguir nessa ideia de inverter passadas. Só que antes, nós temos que posicionar bem estes X aí, que tu já identificou, que tem um que tá desgarrado, e não é por acaso, é que ele tem que estar desgarrado mesmo, só que nós vamos desgarrar ele mais ainda. Agora nós vamos colocar ele no lugar certo dele, que eu não quis te avisar, que eu já tinha que botar antes, porque para não botar muita informação na tua cabeça. Olha como o Tento é generoso, né? Ele vem nos dizendo as coisas aos pouquinhos. Então olha só, se o Tento pudesse pedir, ele ia te dizer assim, não, agora nós vamos fazer o seguinte, tu pega esse X desgarrado aí, ó, e empurra ele mais para cima, ou para a direita, que nós já conversamos, que é a mesma coisa. Para cima e para a direita é a mesma coisa. Então tu empurra esse X bem para cima e bem para a direita. E mais uma coisinha. Esse eixo que nós estamos cobrindo, ele é redondo, ele não tem caras, é tudo uma cara só. Mas tu faz de conta que tem duas caras. Faz de conta que pega o lado oposto que seria do eixo, lá nos 180 graus da circunferência, né? Olha que Tento sabido, rapaz, sabe geometria. Bueno, mas olha só, na cara oposta, vamos lá, vamos conversar na nossa linguagem. Cara oposta, tu deixa esses X que ficaram tudo agrupado, tu deixa numa cara e no lado de baixo, ou da esquerda, que vai formar a borda inferior. E no lado oposto, bem no inverso do eixo lá, na outra cara, tu deixa esse X desgarrado, deslocado para o lado de cima, ou da direita, que é a mesma coisa, certo? Bem, bueno, já fizemos então o que o Tento nos pediu. E aí, é só isso? Ele vai dizer assim, agora nós vamos começar a inverter, só presta atenção numa coisa. Procura manter esse arranjo aí que eu te passei agora, deixa esses X no lugarzinho deles, porque eles são uma coisa muito importante para nós. Pontos de crescimento. E o que significa isso? Tu tá me usando, Tentinho, para fazer um corredor, e é a partir desses pontos que eu vou fazer esse corredor crescer. Vou fazer ele acontecer, fazendo a armação, que é uma trama de 1 em 1. Então, vai ser a partir desses pontos que nós vamos tramar ele por 1 em 1, invertendo as passadas. Beleza? Entendido? Então tá. Agora, vamos adiante. E aí a gente pergunta de novo, tá, mas como é que a gente vai adiante? Ué, daquele jeito que eu te falei. Ó, sempre que tu chegou e passou por cima do teu guia, na beirada, tu sempre vai sair na borda por cima do teu guia. Tu segue ele pelo lado da frente, inverte o sentido para acompanhar o sentido do teu guia, segue pelo lado da frente e inverte a passada dele. O que ele tapou, tu levanta. Só isso. Só isso mesmo? Sim, só isso. Bueno, então vamos lá, né? Vamos seguir o que o Tento tá dizendo. Aí a gente pergunta assim, tá, mas só isso? Mas vou fazer isso por quanto tempo? Vou fazer isso por 3 dias? Aí o Tento vai dizer assim, não, calma. Para armação simples, nós vamos fazer isso 4 vezes. Subir e descer, subir e descer. Tu vai subir e descer 2 vezes, ou tu vai fazer esse procedimento de inverter passadas 4 vezes.
Bueno, acabamos de fazer uma, subimos uma. O que o Tento nos disse? Cada vez que tu chegar na borda, tu já vai estar saindo automaticamente por cima do teu guia, ó. Então o que tu tem que fazer? Tem que inverter o sentido, se tu estava subindo, tu passa a descer, acompanha ele pelo lado da frente e inverte as passadas dele. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Seguindo o guia aqui, na inversão da passada, este é o guia. Seguindo o guia aqui, na inversão da passada, o que ele fez? Ele levantou e tapou. Eu venho com a ponta e faço o inverso. Tapo e levanto. Pronto. Ah, mas será que é tão simples assim que eu já estou na metade do caminho? Já subi e desci uma vez. O Tento disse que era só subir e descer 2 vezes. Bueno, vamos seguir então. Vamos acreditar no Tento e vamos ver se é isso mesmo. Olha só. Tá. O que ele tinha dito mesmo? Cada vez que tu cruzar na borda, tu vai estar passando por cima do teu próprio guia. Segue ele então e inverte as passadas. Vamos inverter as passadas aqui. O guia ali atrás levantou e tapou. Eu vou tapar e levantar. Quando eu tapo e levanto, já automaticamente saí na beirada. Por cima do meu guia. Sigo ele pelo lado da frente. Ai, acho que deixei curta a ponta do Tento. Vamos ver, deixei muito o pé para trás aqui. Ó, sigo o meu guia pelo lado da frente e inverto a passada dele. Ele tapou, levantou, tapou. Eu vou levantar, tapar e levantar. E aí a gente pergunta pro Tento, tá, e agora o que eu faço? E ele diz, comemora. Era só subir e descer 2 vezes, invertendo as passadas. Tá pronta a armação de uma volta. Salientando que o Tento curto aqui, que eu me assustei, que achei que ia faltar a ponta, é porque era justamente para facilitar a visualização aí. Certo? É só isso, gente. Daqui para frente, nós veremos aumento de armação, seguindo este mesmo princípio aí, de marcar pontos de crescimento e seguir a orientação dos tentos para inverter passadas. Não precisamos mais de por cima de 2, por baixo de 1. É só seguir a orientação do tento. Antes de avançarmos então para o próximo estudo, para a próxima aula prática, vamos a uma breve revisão do que acabamos de fazer. Por quê? Porque foi feito com uma explicação de cada passo. Então a minha intenção agora é simplesmente fazer para a gente observar o quanto é rápido e simples depois que a gente absorveu os conceitos da explicação que acabamos de ver na fase anterior da aula. Vamos lá então. Fazer rapidamente tudo que foi feito até aqui a partir do que foi explicado. Vamos lá. Notem que eu só estou reproduzindo aqui rapidamente os passos que acabamos de explicar. Para mostrar que depois da devida explicação, a coisa fica bastante simples. Porque eu só estou fazendo o que foi dito desde o início, invertendo passadas. Ponto. Terminou. Acabou. É isso. Sem possibilidade de engano. Certo? Não precisa ser muito observador para perceber que eu mudei de taco. Eu estava na outra fase aí, logo atrás nesse vídeo, trabalhando contra o taco. Era este aqui. Está bem? Que eu deixei preparado aqui para mostrar que assim como lá na bombinha de 5, aqui nesta armação é possível também acontecer o quê? Uma deformidade de armação. A gente já viu lá no estudo da bombinha de 5, né? Na armação da bombinha de 5, ela podia ficar com essa deformidade, que é uma falha grande de divisão, que é natural quando a gente está aprendendo a manusear os tentos, a gente não tem ideia exatamente de onde o tento tem que ficar posicionado cada vez que ele está cumprindo uma passada sua. Então resulta nesta falha de divisão, que a gente corrige, como já vimos lá na bombinha de 5, empurrando,
por sobre os espaços abertos as passadas que estão apertadas, até que nós tenhamos uma divisão mais correta, mais uniforme, o mesmo tamanho de passadas, um mesmo espaço entre passadas. Isto diz respeito à divisão dos corredores, certo? Mas agora eu quero admitir para vocês, meus amigos, uma atrapalhação minha. Essa troca de taco aqui, ela na verdade ela não foi proposital. Eu estava tão concentrado em tentar essa árdua tarefa de ser uma espécie de intérprete da linguagem dos tentos, que eu ainda estou, né, aprendendo a entender, tá? Que quando eu fui, essa aula na verdade já está, sei lá, acho que quarta gravação que eu estou tentando fazer dela, porque eu estou, como eu disse, estou aprendendo muito com todos vocês, né? Então assim, ó, eu estava tão concentrado no que eu precisava repetir, do que os tentos já me disseram, que quando eu fui fazer isso aqui eu peguei o taco errado, não era o taco certo. E eu achei que isso seria muito interessante já para direcionar para um assunto que será tratado algumas aulas para frente, aí, que é um assunto muito importante, que é geometria de corredores. Sim, geometria de corredores. Notem, eu digo, eu peguei o taco errado. Existe um taco certo, existe um taco errado? Claro que existe. Para cada largura de tento vai existir um taco certo e um taco errado. Por quê? Notem que aqui, se eu fosse tentar reproduzir este defeito de armação, que é uma falha na divisão, ficaria difícil. Por quê? Porque as passadas já estão todas bem perto, eu não tenho muito espaço para amontoar a passada num canto e abrir espaço em outro. Por quê? Porque esta largura de tento, para fazer esta armação, ela está muito mais correta, esta relação da largura do tento para esta armação, sobre este taco do que sobre este. Então, este eixo é um eixo inadequado para utilizar esta armação aqui com esta largura de tento, a menos que eu vá tecê-la por 3, mas isso será um assunto que nós vamos ver lá para frente. Por enquanto, em termos de armação, esta armação está mal posta, com esta largura de tento sobre este taco. Ela fica muito melhor aqui. Este será um assunto que trataremos na sequência. Por hora, o importante era isto. Precisamos de uma armação bem dividida e já fica aí o recado. Esta divisão fica favorecida quando os elementos de geometria do corredor estão sendo respeitados, ou seja, uma largura de tento adequada para o eixo sobre o qual nós pretendemos colocar este corredor.